9h01, nós vamos tratar agora aqui no Jornal Gente do capítulo das concessões, privatizações, parcerias público-privadas com um grande especialista no assunto, advogado, professor da PUC de São Paulo, presidente do Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos da Infraestrutura e sócio fundador da Dalpozo Advogados. Dr. Augusto Neves Dalpozo está conosco nessa manhã aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes para tirar dúvida dos ouvintes, conversar um pouco conosco sobre esse assunto que é muito importante e ligado, ao crescimento da economia, o que todos nós almejamos. Dr. Augusto, seja muito bem-vindo aqui ao estúdio da Rádio Bandeirantes, um prazer tê-lo conosco nessa manhã. Muito bom dia a todos, a todas, a todos os ouvintes, ao Pedro, muito obrigado pelo convite. É uma honra enorme participar aqui com vocês e estou à disposição para a gente poder dialogar um pouquinho sobre esses temas. Infraestrutura é melhorar a qualidade de vida, das pessoas, é aquilo que nós almejamos, como eu disse aqui no começo, e o Estado brasileiro está com dificuldades para investir em infraestrutura. A nossa legislação é complexa, mas traz possibilidades de parcerias para avançarmos nesses temas. Em maneiras gerais, o que a gente pode dizer a respeito da legislação brasileira? Ela precisa ser aperfeiçoada, nós precisamos introduzir mecanismos para facilitar essas parcerias. Essas parcerias elas são bem-vindas em todos os campos, porque nós temos aqui exemplos que são exemplos de sucesso e exemplos que são catastróficos. Vamos citar dois rapidamente aqui. Telefonia. Há um tempo atrás, todo mundo tinha que pagar caro para ter um telefone fixo em casa, nem existia celular. Você declarava no imposto de renda as linhas telefônicas que você tinha. Hoje você tem um aparelho celular, um chip de celular sendo adquirido aí por uma quantia bem acessível. E outras parcerias que não deram certo e acabaram sendo devolvidas para o governo, a conta ficou ainda mais cara, como questão de aeroportos em determinado momento. O que a gente pode dizer sobre a legislação para dar o pontapé inicial aqui na nossa conversa? Bom, você falou muito bem, Pedro, porque, na verdade, o Brasil ele tem uma necessidade enorme de desenvolvimento econômico e social e não há outro caminho para esse desenvolvimento senão por meio da infraestrutura. Eu costumo brincar que se o agro é pop, a infra é super pop, porque eu não tenho como fazer a qualificação do agronegócio brasileiro se eu não tiver boas estradas, boas ferrovias, bons portos. Então, no final das contas, a infraestrutura tem uma conexão íntima com a ideia de desenvolvimento. E quando eu falo de desenvolvimento, eu estou falando de dois aspectos básicos. O desenvolvimento econômico, ou seja, a melhora do mercado interno e o mercado externo também, mas, obviamente, o desenvolvimento social. A infraestrutura tem que trazer benefício para a coletividade. A infraestrutura traz uma melhora de qualidade de vida das pessoas, traz melhor saúde pública, traz melhores mecanismos de transporte. A gente quer um aeroporto de qualidade, a gente quer uma rodovia de qualidade. E, portanto, o Brasil, que passa por uma recessão fiscal, precisa, obviamente, de mais investimentos. E esses investimentos, eles precisam vir de algum dos setores da economia. E como, obviamente, o Brasil necessita de emparceramentos, então, com a iniciativa privada, é fundamental que haja segurança jurídica para que esses investidores se habilitem e possam investir num setor tão relevante para a nossa economia. Para você ter uma ideia, Pedro, hoje, em 2022, o Brasil investiu 172,4 bilhões de reais na infraestrutura, ou seja, 1,74% do PIB, e quando, na verdade, a gente precisava de quase o dobro. A gente precisava de 427,4 bilhões de reais, ou seja, 4,31% do PIB. Portanto, a gente verifica aqui um gap de investimento da ordem de 2,57% do PIB brasileiro, ou seja, 255 bilhões de reais. Então, quando a gente fala de infraestrutura, eu não falo de despesa, eu estou falando de investimento, porque isso traz benefícios, como a gente falou, em cadeia. E, obviamente, que no momento de crise fiscal, o que você tem que fazer? Você tem que atrair o setor privado. E para você atrair o setor privado, você precisa, obviamente, de modelos contratuais, instrumentos jurídicos que possam, de alguma forma, oferecer essa segurança. Esse é um exemplo muito simples, Você não vai investir o seu dinheiro em algo que você sabe que não tem o mínimo de rentabilidade ou que você eventualmente acha que as regras não são sérias. Isso é da ordem comum. E se você falar de investimentos de bilhões de reais,
exatamente a dificuldade é essa, de você construir modelos institucionais de PPPs, de concessões, que possam, de alguma forma, avançar nessa segurança e trazer configuração do objeto contratual. Se o objeto é uma rodovia de qualidade, vamos ter uma rodovia de qualidade. Agora, os investimentos não podem parar. E o grande desafio, mais do que a legislação e avançar a legislação, é você ter uma aplicação da legislação adequada. A gente muitas vezes sente a necessidade de um planejamento melhor do Estado. O Estado, infelizmente, o Estado brasileiro, infelizmente, planeja ainda muito mal. E esse planejamento é estratégico porque você tem 3 unidades federativas que trabalham com a infraestrutura. Então, precisa haver uma dialogia, um diálogo público-público, para você poder, obviamente, compreender quais são, né, qual é a parcela de cada um nesse latifúndio. O Brasil é um país, né, que vive um federalismo. E a partir desse planejamento, que eu digo sempre estratégico, construir modelos que possam atrair efetivamente, né, a iniciativa privada. E para isso a gente precisa de capacitação. E às vezes o próprio Estado acaba atrapalhando isso, né? Você tem aí projetos que são paralisados por decisões judiciais, por interferência do Tribunal de Contas, Ministério Público. Nós temos alguns entes aí que ainda não trabalham de uma forma como a gente vê em outros países. Esse aprimoramento, ele está sendo buscado? Há algum tipo de esperança que no futuro próximo nós possamos ter algo mais sério, mais célere, para não impedir que o empresário tenha que gastar muito dinheiro para continuar com o seu plano de concretizar uma privatização ou uma concessão? A gente avançou muito, Pedro, mas precisa muito ainda ser feito, tá? Os modelos contratuais que a gente tem hoje, né, já são muito melhores do que no passado. E esse é um grande problema, porque você convive com rodadas de infraestrutura e com projetos muito diferentes. E hoje, infelizmente, a gente brinca, né, que há um certo apagão da caneta. Por quê? Porque muitos agentes públicos têm receio de promover alterações no contrato e sabem que são relevantes, sabem que são alterações importantes, mas têm receio de que o Ministério Público, os tribunais de contas, os órgãos de controle possam entender aquilo como inadequado, trazer uma invalidade e eventualmente ajuizar uma ação de improbidade ou à luz da lei anticorrupção. Então a gente precisa parar com isso. É claro, o agente público é muito corajoso de estar ali enfrentando esses desafios. Por outro lado, é necessário também que os tribunais de contas e o Ministério Público se capacitem para entender melhor como funciona isso. Entender qual é a lógica, porque você tem várias leis, não só leis gerais, mas leis setoriais, e essas leis todas acabam tendo um arcabouço que, se você não compreendê-las de uma maneira clara e precisa, não tem jeito, você não tem como melhorar. E a gente não pode esquecer um detalhe: os contratos, eles têm 20, 30 anos. E obviamente que hoje, num momento de inovação tecnológica, onde você tem uma difusão de conhecimento, essas dificuldades acontecem. A gente tem, por exemplo, só para citar um caso, nós estamos agora trabalhando numa situação, um contrato de saneamento básico. O contrato previa 5 estações de tratamento, só que hoje, com a nova tecnologia, você faz 3. E consegue cumprir com todo o objeto do contrato. Agora, faz sentido, porque eu não tenho medo de mexer no contrato, não alterá-lo e diminuir. Claro que não. E trazer, Pedro, este benefício econômico para a modicidade da tarifa, para, obviamente, melhorar a população, a qualidade, a contribuição da população, universalizar o serviço. E aí colocar períodos de revisão desse contrato, se é a saída? Uma possibilidade? Sem dúvida. Isso tem amparo legal? Tem amparo legal. A lei, por exemplo, de saneamento traz a revisão ordinária e extraordinária. Muitas agências reguladoras procuram fazer isso, mas a gente não pode esquecer aquilo que eu falei no começo. O Brasil é um país de dimensão continental. Então você tem agências federais, que muitas vezes são muito capacitadas, mas você tem agências estaduais e municipais. E muitas vezes falta capacidade de eficiência regulatória. Ou seja, surgiu um problema, você precisa resolver. Eu vou dar um outro exemplo aqui para tentar favorecer o que eu estou dizendo. Nós tivemos a pandemia. A pandemia trouxe efeitos, né, em todos os contratos de concessão. Até hoje a gente não teve decisões, né, da regulação, tivemos orientações, mas não houve uma decisão efetiva de quais são esses impactos e como você vai reequilibrar esses contratos. A maioria, portanto, desses contratos hoje está com problema, está com passivo regulatório. E aí, obviamente, que você precisa de uma solução. Porque se você não fizer uma revisão adequada, os investimentos vão parar.
E pior, o cidadão não vai receber um serviço de qualidade tal como ele merece. Porque tudo isso a gente não pode esquecer, é para que o usuário, o beneficiário da infraestrutura tenha um padrão de vida melhor. E esses contratos eles precisam ser de 20, 30 anos para, de alguma forma, recuperar o investimento. Não dá para ser menor do que isso, né? É muito difícil, porque você tem toda uma viabilidade econômica desse contrato e para que haja o retorno desse investimento, você precisa de um contrato de longo prazo. Então, como são investimentos de altíssima monta e quem faz o investimento, isso é importante. Claro, tem modelos em que o Estado faz alguns adiantamentos, mas na maioria dos modelos quem faz o investimento é o setor privado. Portanto, ele vai a bancos, antigamente ia ao BNDES, agora parece que o BNDES vai voltar a emprestar dinheiro, né? E, portanto, esses investidores eles precisam pegar esses recursos e aplicar durante 10, 15 anos. E, obviamente, que ele está esperando uma taxa interna de retorno. Ele investe para ter um retorno financeiro. E essa viabilidade, por isso que quando a gente fala de infraestrutura e planejamento, são 3 vieses, Pedro, não tem como você fugir. É a questão jurídica da modelagem, você tem a estruturação econômica, porque aquilo é um grande ativo econômico. Então você precisa entender se todas as premissas econômicas estão ali corretamente delineadas. E terceiro, operacional. Se eu defino, por exemplo, uma tecnologia, né, agora vai ter o TIC aqui em São Paulo. Se eu definir uma tecnologia de qual trem que eu vou utilizar, são vários tipos de trem. Parece que quem passa na rua parece que vê um trem só, mas são várias metodologias e várias técnicas que você tem para isso. Então, a depender de se você escolher uma delas, você tira as outras empresas que estão eventualmente a participar do certame. Então, é muito complexo muitas vezes a parte operacional, porque as definições eventuais que você faz pode restringir o mercado. Isso não é bom para a competição da licitação. Então, esses três eixos, né, o jurídico, o econômico e o técnico, precisam andar juntos. Por isso que a gente demora, às vezes, 2 anos e meio para estruturar um projeto. Eu vejo, às vezes, muita gente ele acorda de manhã e fala, hoje eu vou fazer uma PPP. Hoje, poxa, me deu uma vontade de fazer uma PPP. Eu acordei com vontade de fazer uma PPP. Como se fosse trocar de roupa. Exatamente. Né? Só que no final das contas, o que precisa é levar isso a sério. Precisa estudar pelo menos 2 anos para você fazer um projeto que tenha viabilidade. Até porque parar um projeto desse é muito caro, né? Exatamente. Parar um projeto é muito caro, você posterga o interesse público, porque se você está fazendo um projeto desse é que você precisa resolver um problema. Se você demora muito tempo e ele para, obviamente você está postergando a resolução desse problema. Então é ruim para a sociedade e é ruim para todo mundo. E no Brasil, isso é tão grave, e eu sou super crítico disso na academia e tal, a gente teve que fazer uma lei de relicitação. É mais ou menos dizer, a gente não sabe estruturar projeto, então eu tenho que fazer um projeto de relicitação porque eu sei que não vai dar certo. É mais ou menos que reconhecer, né, um absurdo de que a gente não sabe estruturar projeto. Não tem relicitação. Se deu problema no contrato, você vai ter que extinguir e fazer uma nova. Entendeu? Não tem sentido isso. Então, o que a gente preconiza, tanto no Instituto quanto no escritório, é realmente a defesa, né, de um aparelhamento científico e técnico que seja capaz de resolver efetivamente esses problemas. Por isso, tantos estudos para que a gente possa sugerir essas questões. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Augusto Neves Dalpozo, que é professor da PUC, um especialista nesse capítulo de concessões, privatizações, infraestrutura. Ele também é presidente do Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos da Infraestrutura e está conosco aqui nessa manhã, destrinchando um pouco mais a respeito desse assunto. Vamos falar um pouco do marco legal do saneamento, assunto que nós tratamos com ênfase aqui na programação. Foi defendido por especialistas como o grande passo que pode ser dado para avançarmos nessa questão do saneamento básico, que é tão fundamental, né, do ponto de vista do meio ambiente, da saúde e do benefício básico que o ser humano precisa para sobreviver. Os dados são impressionantes ainda do Brasil, nós caminhamos a passo de tartaruga na universalização do sistema. O marco do saneamento é um avanço, é por aí mesmo que nós precisamos seguir para conseguir alcançar um serviço que possa atender mais pessoas no território nacional? Me parece que sim, Pedro. Assim, o novo marco de saneamento, que na verdade aperfeiçoou o marco de 2007, veio tentar trazer, né, para a população
a universalização como a grande chave, né, para abrir realmente o serviço. Que quando a gente fala de saneamento, as pessoas acham que é só água e esgoto, mas não é. Você tem drenagem, você tem resíduos sólidos, que é, na verdade, das atividades mais importantes também, junto com a água e esgoto. E essa universalização, e a notícia boa, Pedro, é essa. A lei diz que em 31 de dezembro de 2033 estaremos com todo o serviço de saneamento universalizado. Quer dizer, é um desafio enorme. A gente sabe dos problemas. Hoje, quase metade da população não tem acesso a esgoto, nem tratamento de água. E no final das contas, você tem um problema sério de perdas. Pra você ter uma ideia, é tão sucateado muitas vezes o sistema. Eu já peguei projetos em que às vezes 80% da água ela é perdida no caminho. E hoje a água é um bem preciosíssimo, né? Então, qual foi a ideia do marco? Trazer investidores privados, mas gente séria. Gente que atue com transparência dentro de mecanismos de compliance. Não é, né, é um novo momento, né, da política e da República Brasileira, onde a gente precisa fazer movimentos e o Estado precisa fazer movimentos no sentido de permitir maior transparência, no sentido de permitir que essas empresas sérias venham para o mercado. Essa universalização é fundamental e, obviamente, que junto com investimentos de alta monta e projetos bem-sucedidos, eles vão trazer o resultado que a gente espera. Mas não pode acontecer como eventualmente tem acontecido, Pedro. A gente tem analisado muitos editais novos na área de resíduos, especialmente, onde para você ter uma ideia, o critério de julgamento é de melhor técnica. Não há sentido em você estabelecer a melhor técnica porque esse tipo de movimento pode trazer direcionamento na licitação. Entendi. E aí qual que é o critério de seleção? Ou o menor valor da tarifa, tá. Ou se eventualmente você tiver um projeto de outorga, uma outorga que vai servir para que o Estado possa realizar outras atividades. Agora, a hora que você coloca a melhor técnica, a hora que você vai analisar isso, há uma certa subjetividade. Claro. E essa subjetividade precisa sair. Ela não pode mais... Nós estamos aí participando em Washington desse movimento sobre integridade, né, na infraestrutura, e o Brasil precisa demonstrar que realmente os seus planos governamentais estão aderentes a um novo sistema de compliance e de integridade. E isso, né, esses mecanismos contratuais que serviam no passado, muitas vezes para dirimir licitações, agora precisam ser evitados. E esse é um ponto fundamental que todos nós que atuamos nesse mundo precisamos combater. Esse evento do BID que vai acontecer agora na quinta-feira em Washington, né, que é um evento que trata da questão da infraestrutura, do compliance, que o senhor participa aí de um dos painéis, reúne especialistas no tema para discutir especificamente o quê? A ideia, Pedro, é exatamente construir. Eu participei junto com o BID de uma série de reuniões no ano passado, onde se construiu, né, obviamente em todos os países que o BID tem ali representação, qual seria algum modelo de melhores práticas de integridade e transparência em projetos de infraestrutura. Então foi um trabalho muito interessante, de quase um ano, e agora esse manual vai ser lançado nesse evento no BID, e nós vamos ter especialistas do mundo inteiro. Eu acho que mais de 60 países estão representados, onde a ideia, obviamente, é poder dialogar com todos e tentar trazer para o país. Claro, a gente tem um pensamento genuinamente brasileiro. Nenhuma adaptação ela é imediata. Mas a gente precisa ver o que está acontecendo no mundo inteiro para trazer aquilo que é de melhor para o Brasil e, eventualmente, incorporá-lo, se aquilo, obviamente, tiver constitucionalmente o seu respaldo. Então, a ideia é de dialogar com todas essas autoridades. As maiores autoridades do mundo sobre esse assunto vão estar lá. E eu tive o privilégio, vai ser uma satisfação enorme representar um pouco o Brasil nessa grande conferência, já que nesse momento em Washington acontece a semana Anti-Corruption Week, que é uma semana onde se discute muito, tem vários eventos, esse é um dos eventos, e portanto a gente vai estar lá representando o Brasil para mostrar, né, a nossa jabuticaba. Evento de suma importância. E a gente leva exemplos brasileiros também para ser compartilhados? Sim, há exemplos muito interessantes aqui no Brasil. A gente teve a nova lei anticorrupção, obviamente agora a gente tem a nova lei de licitações, a lei das empresas estatais, que traz todo um mecanismo novo. O que a gente precisa é aplicar isso melhor.
Não adianta ter lei, Pedro, se a gente não tem uma aplicação adequada. Não, essa lei das estatais, o resultado dela mostra o benefício que nós tivemos na gestão das empresas. Pena que o Supremo Tribunal Federal decidiu rasgar, né, numa decisão do ministro Ricardo Lewandowski, tudo aquilo que foi montado. O Banco do Brasil, várias empresas públicas, elas saíram de uma situação de penúria para uma situação de lucro. Exatamente. A verdade é que há muita ideologia no tema das estatais. Sim. E a gente precisa afastar um pouco essa ideologia. A questão aqui é técnica, a questão é saber o que é melhor para o país, o que atende melhor ao interesse público. Você ter aquela estatal ou não ter? Porque às vezes a estatal ela pode eventualmente não ter uma lucratividade, mas ela é estrategicamente fundamental para o país. E os recursos orçamentários servem exatamente para isso, né? Então, é preciso analisar isso sem paixões ideológicas, entender, obviamente, qual é o fundamento. A Constituição traz ali dois requisitos, né? Ou segurança nacional ou interesse coletivo. Fora disso, não tem que ter estatal. Então, se não tiver prestigiando o interesse coletivo, não há como você estabelecer, já é inválida na sua natureza, né? Então, vamos tirar as paixões de lado. Eu sei que às vezes é difícil, né? Porque a política muitas vezes invade a interpretação do direito e não deveria acontecer, mas a verdade é que a gente precisa examinar isso de maneira técnica, de maneira constitucional, para saber se eventualmente aquilo é relevante. Doutor Augusto, pelo que eu percebi da nossa conversa até agora, não existe um modelo único para ser oferecido para projetos dessa natureza de concessão, né? Nós vamos observar cada um para montar as regras. Dessa forma, quem que deve ser o protagonista da redação dessas normas que vão gerir um contrato de concessão? Você tem toda a razão. Um dos problemas principais é o que a gente chama de modelo institucional. A primeira coisa é saber quem vai modelar o projeto, quem vai estruturar o projeto. Você tem unidades de PPPs, às vezes, o PPI era uma unidade no governo federal. Em São Paulo, você tem hoje a Secretaria de Parcerias. Enfim, cada ente da federação precisa se estruturar de uma maneira com que você atraia profissionais respeitados, capacitados, para que possa tocar o projeto. É claro que a decisão é uma decisão que vai envolver prioridade. Não dá para você fazer 5, 6 projetos ao mesmo tempo, ainda mais em municípios. O Brasil é gigantesco, né? Então, se o meu maior problema a ser enfrentado é o saneamento, vamos colocar o saneamento como a bola da vez e vamos priorizar. Então, essa priorização é uma questão governamental, é uma decisão governamental. Só que depois de tomada a decisão, e isso precisa ser submetido ao legislativo, porque o legislativo, na verdade, é a vontade de todos nós. Os titulares do poder é o povo. E, portanto, é o povo que deve decidir se realmente esse é o caminho. Por isso a gente precisa de uma autorização, Pedro, que é a primeira coisa para você desenvolver o projeto. Por isso que o Tarcísio está lá, o nosso governador está tentando, né, na privatização aí da Sabesp, uma autorização da nossa Assembleia Legislativa para que possa dar continuidade ao projeto. Então é uma decisão do Executivo, referendada pelo Legislativo, que é a vontade da gente, e depois você precisa de gente técnica, pessoas técnicas que vão pegar aquele objetivo principal, vão trazer aquilo, porque você bem colocou, são vários instrumentos. Você tem concessão comum, concessão patrocinada, concessão administrativa, concessão urbanística, concessão real de uso. São vários instrumentos que o direito coloca à disposição do agente público para poder desenvolver um projeto. O que acontece é que muitas vezes na largada você escolhe mal. Por quê? Porque você não tem capacidade para poder entender quais são os reflexos daquele modelo. Então, o que a gente faz, inclusive no escritório, quando a gente estrutura projetos, é examinar cada um desses instrumentos, alinhar isso, fazer um benchmark para saber se foi feito em outros lugares, saber quais as cláusulas que deram certo, as cláusulas que não deram certo. Isso é um trabalho hercúleo, inclusive de uma due diligence enorme, de você entender esses modelos e a partir dali criar, obviamente, um remédio que atenda o doente. Não há um remédio só que vai resolver o problema. O remédio, você precisa fazer o diagnóstico, e esse diagnóstico você precisa dar o remédio certo. Porque se você der o remédio errado, você mata o seu paciente. Esse é um grande problema. E acontece o que aconteceu na linha Exatamente. Ouro do metrô aqui, que está há mais de 10 anos sem ser concluída. E olha o problema lá, porque agora você tem uma obra que não foi concluída, o contrato foi extinto, só que você é uma empresa séria, você gostaria de assumir uma série de riscos de construção que você não sabe que está lá, porque não tem como você entrar e saber qual o concreto que foi utilizado, você não tem como saber.
Então isso, quando acontece esse tipo de coisa, a gente tem que lamentar demais. Por quê? Porque dificilmente o governo vai trazer uma nova licitação que vai trazer players que tenham realmente condições de assumir aquilo. Ou ele vai ter que fazer uma distribuição, porque quando a gente fala de projeto de concessão e PPP, é muito importante a matriz de risco. E essa matriz de risco precisa ser a identificação do risco, quem vai receber aquele risco, a gente chama isso de alocação de risco, e saber as atividades mitigadoras. Como é que você mitiga aquele risco? Então, num projeto como esse, é muito mais desafiador, porque, por exemplo, risco de construção. Eu, uma empresa séria, não quero assumir risco de construção, porque eu não sei como foi executado. Qual foi o cimento que o cara usou? Exato, por isso que normalmente as concessões, elas são precedidas de obra. Ou seja, você faz a obra e como você mesmo vai operar, você não vai fazer uma obra de má qualidade, porque a sua operação sairá muito cara. Então, no final das contas, quando acontece esses modelos, realmente um problema seríssimo de como você vai desenvolver uma solução para aquilo. E pior, né? Parecem ruínas romanas, né? Aqueles monotipos. Eu passo por lá, você também passa por ali. E assim, você vê, na verdade, um monte de dinheiro público desperdiçado, quando, na verdade, deveríamos ter já o atendimento para a população tão carente na mobilidade urbana de São Paulo. Né? A Sabesp, né, que foi mencionada aqui na nossa conversa, é uma vantagem privatizar, conceder a Sabesp? Essa é uma pergunta que vai ser respondida, Pedro, depois de apresentado efetivamente esse projeto, né? É difícil a gente falar isso sem examinar com cuidado, né, o projeto. O que é importante, né, me parece aí, e que são algumas orientações, algumas diretrizes que me parece que o governo está seguindo. A secretária Natália é muito séria, é uma pessoa que eu admiro demais. Sei que vão tentar desenvolver um projeto com muita qualidade. Mas a questão é a seguinte, existe um princípio, que é um princípio específico lá do regime de saneamento básico, que é o princípio da capacidade de pagamento do usuário. Eu não posso, né? Se eu quero a universalização, eu quero que todo mundo possa ter acesso à rede de saneamento básico. E, portanto, um dos problemas principais é saber se a viabilidade econômica e financeira e se as tarifas que vão ser pagas pelo ente que vai entrar vai ser uma tarifa que permita o acesso ao serviço de saneamento básico. Esse é um primeiro grande problema. A viabilidade econômica, isso é uma questão que vai ser respondida durante todo o processo. E se não houver, é melhor que não faça, porque ninguém quer que piore. Você tem que melhorar a prestação do serviço, então você vai ter que trazer avaliação de desempenho, métodos de desempenho, uma série de KPIs, né, que a gente chama, que precisam ser de eficiência do serviço. E mais do que isso, não só o serviço. O saneamento ele precisa ser visto de uma maneira mais geral, mais holística. Saneamento está ligado, por exemplo, e ninguém fala isso, a sustentabilidade, mas não sustentabilidade só econômica. Mas se o Brasil está, por exemplo, querendo transição energética, e a gente tem basicamente toda a nossa energia em hidrelétricas, a hora que eu poluo um rio, o que eu estou fazendo? Eu estou, na verdade, matando a minha matriz energética. Então, assim, o saneamento vai muito além da saúde, vai muito além, né, dos mecanismos aí ambientais. A gente tem, obviamente, como construir um sistema, um ecossistema de saneamento que atenda a essas 4 atividades e, com isso, a gente favoreça, por exemplo, uma transição energética no país. Se eu poluir o rio, aquilo vai, obviamente, sedimentar, vai cair nas turbinas e as turbinas vão paralisar e o custo de operação vai aumentar. Então vai aumentar a energia elétrica, além de qualquer outra coisa. Então, é fundamental que se compreenda, né, que na privatização da Sabesp, esse modelo seja um modelo adequado que possa trazer essas 2 diretrizes principais. Melhorar a qualidade do serviço e, obviamente, reduzir as tarifas para você integrar a população como um todo. Nós recebemos nessa manhã aqui na Rádio Bandeirantes o Dr. Augusto Neves Dalpozo, advogado, professor da PUC, presidente do Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos da Infraestrutura, sócio fundador da Dalpozo Advogados, autor de diversas obras. Aliás, ele trouxe aqui para mim algumas das obras: Saneamento Básico, Uma Lei, um Marco, que foi coordenada por ele e pelo deputado Geninho Zuliani, que foi entrevistado várias vezes aqui, foi o relator dessa proposta. Os fundamentos da infraestrutura, da lei de infraestrutura no Brasil, se eu não traduzir errado aqui. É mais ou menos isso. Do doutor Augusto, que tem aqui também comentários do professor Mangabeira Unger. A lei de improbidade administrativa reformada,
também outra obra importantíssima aí para você que gosta da área do direito. Doutor Augusto, obrigado pela presença aqui, pela aula, né? Hoje nós tivemos uma aula do que é concessão, do que é privatização ao vivo aqui pelas ondas da Rádio Bandeirantes. Foi um prazer recebê-lo, até uma próxima. Boa viagem lá para Washington, representando o Brasil nesse evento internacional do BID de suma importância. Muito obrigado. Foi um prazer, estou sempre à sua disposição. Um abraço a todos. Grande abraço. O Jornal Gente segue na sequência aqui, tem mais assuntos daqui a pouquinho para você. Continue conosco.